Olá, olá, que tal, ladies and gentlemen? Muito bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar mais uma quinta-feira. Quinta-feira é incrível. E quinta-feira é sempre o dia que eu procuro trazer as nossas emoções e aquelas percepções com filmes e séries. O que está acontecendo? Como é que a gente normalmente, já que a arte imita a vida, como é que ali na arte, nos filmes e nas séries, a gente se comporta? E o que a gente pode aproveitar daquela oportunidade que a gente está só olhando do lado de fora e rever nos nossos hábitos? Rever o nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de se colocar. Nesse momento eu estou trabalhando com a série A Machos Alfa, que traz muito esse posicionamento do homem, né? O homem forte, que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que fazer tudo, que ele tem que ter respostas para tudo, que não pode demonstrar as suas emoções e tudo mais, e como que as mulheres ali também se relacionam com essa questão toda. Então é um grande barato para que a gente possa olhar os dois lados, perceber quais são as atitudes certas, digamos assim, mas que a gente hoje começa a perceber de que não são tão certas, existem outras maneiras da gente poder lidar, e quais são as atitudes não tão certas, digamos, e que a gente também pode ter alguma mudança, alguma observação. Semana passada não pôde trazer esse conteúdo porque estava hospitalizado, surgiu uma isquemia transitória, felizmente foi transitória, não deixou lesão, não deixou nada, então vamos retomar da quinta-feira de 2 semanas atrás, que foi exatamente no momento que deu o episódio, que eu estava falando aqui, estava trazendo, e de repente começou a faltar as palavras, começaram a vir palavras desconhecidas, aí a médica, a neurologista já me disse, vem pra cá, fica ali no hospital, e aí só saí no sábado passado. Mas vamos em frente. Gente, eu vou trazer então um pouquinho, alguns tópicos, e aí de tempos em tempos eu dou uma parada para fazer algumas respostas das perguntas, dos questionamentos que estão sendo colocados, e depois eu trago mais um pouco de percepções, de avaliações, e lá no final a gente faz mais um último apanhado. Assim eu vou conseguindo dar atenção para a turma que quer ouvir, pegar as percepções, e para a turma que quer trazer algum comentário, ou que teve algum insight durante o período, e aí depois a gente vai fazendo por partes isso. Desde já agradeço a presença de todos que estão entrando, todos que estão curtindo, todos que estão compartilhando, todos que vão dar ou não presente, e vamos em frente. Então começa a sériezinha com uma questão de que eles estão lá, os homens, para variar, né? Os homens do bar ali conversando, e uma das coisas que eles falam, né? Não, sempre quem está fora da roda a gente fala mal, sempre a gente fala mal. É um aspecto muito comum de que nós temos de, em todos os nossos relacionamentos, a gente estar sempre falando de alguém. E nessa situação, essa é a diferença, por exemplo, de quando a gente fica na mesmice, de quando a gente não evolui, de quando a gente busca uma evolução. Quando a gente fica na mesmice, os nossos assuntos são sempre falar do comportamento, da atitude, do que a pessoa tem ou deixa de ter e do que ela está fazendo ou deixando de fazer. Aqui eu estou o tempo inteiro me preocupando com a vida da outra pessoa, com o que ela é, com o que ela não é, supondo algumas situações, elucubrando outras situações, ao invés de eu parar e ver, ok, fulano, um dos caras lá ele é um policial. Ok, como é que é ser um policial? Como é que é essa situação dele? O que ele deve fazer? Nossa, mas ele tem os hábitos de uma roupa que é estranha. E aí eles colocam ali, e aí pelo simples fato da roupa estranha já acham que o cara é gay. Não, por que vocês acham que eu sou gay? Não, por causa disso, disso, disso. Não, peraí, só um pouquinho. Ele pode ter um gosto diferenciado. Cada um tem um gosto. Tem um que, por exemplo, se veste todo sempre de camisa social e tudo mais. Ele poderia ser, não é o metrosexual, o quilômetro sexual, ou poderia até ser gay também. O outro, ele também tem sempre uma questão de estar sempre julgando, criticando, e tem que mostrar ser rude, bárbaro, mais forte. Também poderia esconder por trás. Então, o quanto a gente fica preso nesse pré-conceito, analisando, julgando e trazendo as outras pessoas somente porque ela não é no meu parâmetro, já é preciso rotular. E aqui vem um outro aspecto, né? Dentro da lei do espelho. Aquele que ouviu ser acusado de ser gay, de alguma maneira se doeu, pega que é teu. Doeu nele, como assim vocês estão me acusando? Como assim vocês acham isso daí? Dentro da leitura do filme, né, de sentir isso como uma acusação. Então significa que tem algum aspecto dentro dele que talvez ele também não tenha dado o ok. Não tenha dado o ok para si de como é eu ter esse comportamento, de como eu gostar disso daqui, e será que realmente gosta ou não?
como tem aquele outro filme, Será que ele é? Né, que é um professor todo cri-cri, que daí ele tem lá sua bicicleta, a música, e aí tem uma cena que é muito bacana de que ele compra uma fita, e a fita para ver se você é másculo, muito másculo, e ele coloca aquela fita lá e a fita começa a dançar, começa a tocar, e aí e o cara atrás dizendo, vamos lá, você tem que resistir, você vai dançar apenas batendo o pé, não sei o que, daqui a pouco a música começa a ficar mais eufórica, ele diz, agora, se você começa a se requebrar nesse momento, significa que você é uma bicha louca. Todos os rótulos que se tinha, esse filme é da década de 90, sei lá, e aí então o cara se requebra todo, né? Ali, através daquilo, ele tem o rótulo dessa situação. Será que a gente precisa ter rótulo? Será que a gente não está caminhando cada vez mais para o nível de liberdade de expressão, onde nessa liberdade de expressão eu possa cada vez mais ser quem realmente eu sou? Se eu sou gay, ok, eu sou gay. Se eu não sou gay, ok, eu não sou gay. Mas eu não preciso ter uma situação de criar um rótulo. Como o Ney Matogrosso disse, era tão bom quando eu era apenas um artista, um músico que tinha performance e tudo mais. Hoje criaram um rótulo para meu status daquilo que eu sou. Então nisso a gente começa a ver ali esse diálogo dos homens, onde eles ficam presos nessa questão do julgamento, julgando uma pessoa, julgando a outra pessoa, julgando a outra pessoa, ao invés de trazer para si o que essa situação do outro me traz de diferente, aonde eu estou aberto, aonde eu estou intransigente, aonde eu posso me tornar um pouco mais flexível. E um dos amigos chega e diz, não, nós precisamos ter um amigo gay para quem sabe a gente possa entender um pouco mais de sensibilidade. E aí também vem uma questão distorcida. Muitas vezes eu disse, olha, eu acho que os gays, eles muitas vezes são mais homens do que os próprios homens. Para que tu possa assumir algo que normalmente é rechaçado, significa que tu realmente tem que ter a convicção daquilo. Então, vem uma conotação meio distorcida também. Eu preciso ter esse amigo gay para eu encontrar a sensibilidade. Nem todo gay é sensível, nem todo sensível tem que ser gay. Então aqui já tem um ponto. Tem um outro aspecto interessante de que um deles, aquele que bota mais rude e tudo mais, a companheira dele pediu um relacionamento aberto. E aí nesse relacionamento aberto, então, ela chega em casa de manhã e aí busca dele de saber, e aí, tu fez também alguma coisa? Tu saiu com alguém? Ele não estava muito confortável com aquela situação, porque ele podia já trair antes, mas ele não queria que a esposa dele pudesse fazer aquela mesma situação. E aí nisso, ele que traía antes, ele se tornou mais fiel, e a esposa que nunca traiu passou a ter o aval de poder fazer aquilo. Nessa situação, que ela chega de um relacionamento, ele, ao invés de ter feito, já que ele tinha o aval de fazer algo que ele tanto queria, ele simplesmente inventa histórias, segue a companheira e inventa histórias. E aí nisso ela, em um ponto, ela tem um certo tesão por perceber ou por imaginar ele com outra pessoa, e ele exatamente o contrário. Ele, cada vez que imagina ela com outra pessoa, ele perde completamente as estribeiras. Então, até que ponto isso tem um aspecto de bom e de ruim? Eu seria capaz de ter uma relação aberta? Não seria capaz? O que me impede? O que não me impede? Qual é o tipo de emoção, sentimento que isso daqui me traz? O que eu estou fugindo? Tem um aspecto interessante da relação aberta, pelo menos ao meu ver, de que ali eu tenho relações sexuais com as outras pessoas, mas eu não crio vínculo. Tá, mas se eu não crio vínculo, qual é o aspecto em mim que eu temo de que eu não quero criar vínculo? E outro, até que ponto eu estou então utilizando a relação sexual como uma relação saudável do meu desenvolvimento? Eu me lembro quando eu trabalhava com as curas energéticas, se tinham algumas referências de que depois de uma relação sexual, os vínculos, os laços energéticos, eles chegam a durar cerca de 6 meses. Tem linhas que dizem que eles duram muito mais tempo. Então, a relação sexual não é uma simples copulação, um simples ato mecânico. Ela envolve algo além, algo a mais. E ao meu ver, por exemplo, ter uma relação aberta, ou eu estar nessa vida mais promíscua e tudo mais, eu estou dando energia, estou recebendo energia de muitas pessoas que muitas vezes eu nem conheço. E fico com aquela energia. Principalmente a mulher, quando ela, na questão de ser penetrada, por ser penetrada, ela recebe. Ela é esse invólucro receptor. E aí muitas vezes pega um homem que está lá irritado, que está com alguns outros problemas, que não sei o que lá, como outro dia eu ouvi também
de uma pessoa, eu estava precisando agora ter uma relação sexual para eu poder relaxar um pouco. Então, quantas vezes os homens utilizam desse orgasmo para se sentir relaxado, para que ele simplesmente libere tudo aquilo que está atrapalhando nele. E talvez até as mulheres também façam isso, mas nisso eu estou simplesmente jogando um balde, depositando nessa outra pessoa toda aquela sujeira, né, toda aquela ranço emocional e energético, e aí a outra pessoa acha que foi bom e nem sabe por que de repente saiu e ficou tão atribulada, tão atrapalhada. Vamos dar um pouquinho de bom dia aqui para o pessoal, vamos dar um ok, ver se já tem alguma dúvida, se já tem alguma pergunta. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Val. Bom dia, Eliane. Bom dia, Marcos. Bom dia, Mark. Bom dia, Santa. Bom dia, Lindo. Bom dia, Cida. Bom dia, Jean. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Francisca. Bom dia, usuários. Bom dia, Roberto. Bom dia, André. Salve, brother. Bom dia, Miriam. Bom dia, Miletos. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Gênesis já falava disso. Maravilha, Artman. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Crismac. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Jonatas. Mas mesmo quem é espiritualizado e cuida muito da energia pode ser afetado por isso? A questão não é um aspecto exclusivamente da espiritualização ou não, né? A questão é de que, ok, se eu estou tendo relação uma vez e outra vez e outra vez e outra vez, eu posso de alguma maneira estar tendo um ligeiro filtro energético por conta da compatibilidade da energia dessa pessoa que eu estou me atraindo. Mas eu ficar picando de um com o outro, os laços vão continuar. E aí nesses laços que vão continuar, vão significar de que eu ainda estou de alguma maneira emaranhado. Então eu me lembro de um curso que eu tinha feito de apometria quântica, e aí uma das coisas que eles traziam lá era: vamos agora cortar um pouco das relações que a gente teve, porque diziam que a gente estava preso num emaranhado de laços, de campos energéticos, e aí essa situação poderia estar ainda repercutindo. Aquilo que a pessoa estava vivendo, passando, poderia estar de alguma maneira ressoando no meu sistema, na minha vida. Já estudou sobre isso também? Clélia. Legal, legal. Estou no cristianismo? Não, hoje eu sou universalista, né? Então é uma maneira eu vejo que várias dessas religiões, elas trazem alguns aspectos muito bons, mas todas elas têm uma certa limitação. Para mim, quando fica engessado de que tem que ser dessa maneira, eu não gosto muito. Então eu vejo o que cada uma tem de bom. Verdade, já estudou isso? Joia, show de bola. Primeira vez aqui, Virgínia, bem-vinda, bem-vinda. Cida, bem-vinda. Então tá, vamos lá, vamos em frente então. A palavra também fala, sim, sem sombra de dúvida. Vamos lá, vamos continuar, vou dar mais uns 10 minutinhos aqui da gente falar de conteúdo sobre esse filme, das percepções sobre esse filme do Netflix, essa série do Netflix, Machos Alfa, e aí depois eu trago de novo aqui perguntas e respostas. Se vocês forem colocando as perguntas, alguma coisa, não se assustem que eu vou dar esses 10 minutinhos, depois a gente volta a responder um pouquinho mais, ok? Bem-vindos, bem-vinda, Mirtes. Outro aspecto na questão da mentira, né? Então, nessa ali que ele estava, nessa relação aberta, e aí ele começa a mentir para ela, ela diz: não é isso que eu não quero a mentira, eu não quero que tu fantasie, eu quero que tu viva uma experiência. Essa situação da mentira é que me fez exatamente querer terminar contigo antes. E aqui tem um outro aspecto, né? O quanto a verdade é a liberdade, porque verdade é amor. Quanto mais eu estou em verdade, mais eu estou em amor. E se eu estou em amor, significa que eu não estou algumas vezes querendo fazer o mal para aquela outra pessoa, que é o que essa mulher tanto queria. Ela poderia chegar e, se ele sentisse prazer, ela poderia compartilhar aquilo que foi combinado. Por isso a verdade sempre. Ela primeiro combinou isso, eles colocaram as regras da relação aberta. Não poderia repetir o parceiro, não poderia... Tinha algumas regras lá da relação aberta para que ele pudesse aceitar. Ela está seguindo dentro das regras que eles haviam criado, ela está seguindo, ela estava em verdade. Ele poderia também estar em verdade e contar essas situações.
Tanto é que tem um momento depois de que ele consegue realmente ter uma relação com alguém, que surge quando ele vai buscar, vai tentar fazer um agrado para a esposa, e aí vê numa loja uma moça de lingerie, ele se atrai, a mulher também se atrai por ele, e eles na loja têm uma relação. E aí ele conta isso para a mulher, e isso começa a ruir então o aspecto de que para ele era ruim ter que passar por isso, mas ele passa então a ter uma experiência. Esse é o ponto que eu digo sempre, gente. Nós estamos aqui para causar ou para sofrer essas experiências. E essas experiências a gente aprende, experiencia, para então poder ensinar. Quando eu passo, quando eu vivencio realmente essa experiência, eu tenho condições de dar um novo passo. Eu saio daquele ponto de fantasia e eu não tenho nada para temer, eu não tenho nada para enganar a ninguém. Eu posso simplesmente trazer a verdade. Então, como tem nas parábolas bíblicas e tudo mais, diga a verdade vos libertará. Por quê? Porque a verdade é amor. E aí, quando eu estou livre, quando eu estou trazendo aquilo, eu não estou julgando, eu não estou questionando, eu não estou querendo magoar outra pessoa, eu estou simplesmente trazendo a verdade. Então, nessas relações, em todas as relações, dois aspectos muito importantes aqui do que a gente já pegou desses dois detalhezinhos. O primeiro, ao invés de tu ficar perdendo tempo julgando, criticando o outro, traz a verdade, e nessa verdade do que tu está trazendo, busca primeiro verificar o que é importante nisso que eu estou trazendo. Eu estou trazendo isso daqui para poder desqualificar a outra pessoa, para eu poder me sentir melhor. Eu disse que eu estou trazendo vai realmente contribuir essa pessoa para o crescimento dela? Lembrando de que a gente está aqui sempre, a nossa alma está sempre sendo forjada para expandir e ser cada vez melhor. O nosso ego imaturo, ele ouve as coisas e enxerga tudo como bullying. Tudo é como ofensa, tudo é como agressão. Então, se eu estou seguindo a minha alma, ela vai querer ouvir dos outros algum aspecto de que eu possa me aprimorar, de que eu possa evoluir, mas ela vai dar esse tempo para isso. Ah, deixa eu anotar então. Isso que me disseram, como eu olhar, me disseram que eu sou meio gay. Tá, deixa eu olhar então. Qual é o meu comportamento? O que eu tenho dúvida? Como é a minha roupa? Eu realmente me sinto? Eu não me sinto? Pode ser que tenha algum aspecto nele que ele tenha ficado vinculado ainda na expectativa, na esperança dos outros o qualificarem. Claro que esse é o normal nosso até os 7 anos de idade. Mas depois dos 7 anos de idade era para a gente aprender a se validar. A cada vez que eu estou colocando uma roupa, que eu estou escolhendo um alimento, que eu estou realizando uma atividade, eu poder olhar, eu estou fazendo o meu melhor? O que eu estou sentindo com isso? Qual é a evolução? Qual é o desenvolvimento? E o segundo aspecto que está vinculado com essa questão de trazer a verdade, é eu trazer sempre, então, o que eu sinto. Ah, quando eu te vejo com essa roupa, eu me sinto assim, assim, assado. Eu lembro da situação onde tinha um amigo, um vizinho, que lá no meu bairro, ele era dito como gay, era o viadinho, era a bichinha, não sei o que lá. Eu lembro que, e aí isso os meus pais ficavam buzinando nos meus ouvidos, então para mim colocar esse tipo de roupa era algo rotular. Percebe? É uma forma completamente de trazer a mesma situação sem eu estar querendo causar a ofensa ao outro. Porque isso faz parte das memórias que aquela pessoa teve. Isso faz parte do rótulo onde o ambiente familiar que ela foi criada imprimiu nela. E aí ela conseguiu então trazer da onde que era a premissa. Cada um deles, por exemplo, o outro que se coloca todo másculo, não sei o que lá, diz, não, na minha família, ele poderia dizer, na minha família o homem tinha que sempre demonstrar ser forte, o homem tinha que sempre ter o corpo bem polido, bem servido, o homem tinha que ter uma voz rude, o homem não podia deixar as outras pessoas chegarem muito perto, o homem tinha que mandar e tinha que comandar. E nessa situação toda, já teve um dos capítulos lá, por exemplo, onde ele achava tudo isso, e aí ele marcou, tinha marcado um jantar, os pais dele disseram que não iam para o jantar, e ele resolveu ir com a esposa dele, a mesma companheira, levou ele para um clube de swing, sofazão, né? Clube de swing lá, e nisso ele se surpreendeu onde estavam os pais dele lá, seminus, fazendo trocas de casais com outros. Ele entrou em choque, ele disse, nossa, tudo aquilo que me disseram e eu tô vendo meus pais fazendo algo completamente diferente. E como os pais dele estavam em verdade, eles não ficaram nem um pouco preocupados. Se o filho ia achar, ia deixar de achar, a mãe dele estava com piercing no mamilo e tudo mais, ele disse, mãe, que isso, um piercing no mamilo? É, sim, eu coloquei ano passado. Então, quando tu tá em verdade, tu não sofre o bullying, tu não sofre aquela qualificação do outro. Porque tu primeiro tá em verdade contigo.
Se tu tá em verdade contigo, tu tá exalando amor. Se tu tá exalando amor, tu pode buscar as novas e infinitas possibilidades com respeito, com dignidade contigo e com os outros. Assim a gente segue evoluindo. Aqui a questão também da vergonha. Vergonha como gatilho da falta de informação. Qual foi a parte dessa daqui? Não me lembro agora. Culpa por transar. Tá. A vergonha de que ele não estava que ele não estava trazendo a verdade para a esposa dele. Mas tinha um outro aspecto que eu queria trazer também. Processo sentirador. Deixa eu primeiro trazer as perguntas e respostas aqui, já vejo isso daqui. Oi, Valen dando bom dia para a turma aqui. Bom dia a todos e a todas. Vamos ver se surgiu alguma pergunta. Bom dia, Bianca. Bom dia, Mirtes. Ouvindo? Legal, Cleila. Alguma dúvida? Vocês se identificam em algum aspecto aqui, gente? Vocês já passaram por situações assim também? Bom dia, Flávia. Como é que vocês veem essa situação? Como é que vocês se observam no dia a dia? Vocês também julgam, criticam muito as outras pessoas ou de alguma maneira buscam também perceber, opa, onde que eu estou fazendo? De que outra forma eu posso fazer? O que eu estou aprendendo? O que eu estou querendo fazer de diferente? Bom dia, Clélia. Bom dia a todos e a todas. Vamos lá. O homem que reclama da contratada, mas ele foge. Aqui vem um outro cara ali que ele tá, a filha dele então estava buscando tão. Eu não critico, eu ajudo. Show de bola isso daí. E nessa questão da ajuda, a gente pode sempre trazer a opinião, né? Tu queres ouvir uma opinião? Então tá, então se tu quer ouvir a opinião, eu vou te trazer essa minha opinião. No meu caso, eu faria isso. E aí tem que sempre deixar, porque muitas vezes as outras pessoas, algumas vezes, principalmente quando elas não estão a fim de se responsabilizar, elas chegam e simplesmente tomam uma ideia ali e dizem, não, mas tu me dissesse que era para eu fazer isso. Olha que eu tô sofrendo mais, foi por culpa tua. Não tem de culpa, gente. Vamos assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz, lei da causa e efeito. Eu dei uma opinião e tenho o livre-arbítrio do outro para que ele possa escolher fazer ou não. Tentando comprender. Maravilha. ¿Qué habla soy? Nueva. Sea bienvenida, Ida. Hoy estoy hablando sobre la película Machos Alfa, que habla sobre situaciones de los hombres y las mujeres. Cómo ellos expresan en la película de una forma muy fuerte y que podamos aprender con esto de que cómo podemos no hacer o cómo podemos hacer de una forma más salutar, más saudável. Aqui tem um outro aspecto então daquele homem que ele estava, a filha então, vamos mais um pouquinho aqui, gente, a filha que começa a buscar os encontros através do Tinder e tudo mais, e ele tem um encontro e outro, e em um determinado momento ele diz, nossa filha, mas eu queria mesmo era aquele encontro como antigamente, onde a gente ia para o bar e a gente trocava olhares, e aí então a gente começava a passar a cantada na mulher, ou a mulher vem de alguma maneira, e aí o amigo, aquele todo machão, chama ele então para ir para um bar. E ele vai pro bar e quando chega no bar tem uma mulher que o amigo diz, olha, mas ela tá afim de ti. Ela tá dando voltas ali e tudo mais. Vamos lá, deixa ela vir aqui, vamos chamar ela para conversar um pouco. E ele foge. Então, percebam até que ponto, como eu falo nas terças-feiras sobre a resistência, até que ponto a gente realmente quer aquilo que diz. Algumas vezes eu estou idealizando algo de que não era bom, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. E principalmente, gente, quando eu não estou em verdade comigo, eu tenho medo de ser negado. Eu tenho medo de receber o não, eu tenho medo de ser excluído ali daquela outra pessoa. Por isso que eu falo sempre, o nosso caminho de evolução começa pela autopercepção. Quando eu começo a me perceber, eu começo a ser esse eu observador da máquina, do processador. E aí eu me desidentifico do meu processador, da minha mente que mente, das minhas memórias, que é o que o processador está sempre trazendo, sempre com base nas memórias, e passo a me conectar com uma consciência maior. Mas eu primeiro preciso aprender a me observar. Depois de eu aprender a me observar, eu começo a ir validando o que são as situações que eu gosto. O que eu gosto dessa roupa, eu gosto do banho gelado, eu gosto do banho rápido.
Começa a ir fazendo, sendo cientista de ti. A cada atividade que tu vai realizando, presta atenção em como isso reverbera no teu corpo. Como é que tu está caminhando? O teu passo para ir para o teu trabalho, como é que é esse transporte que tu está pegando? Como é o alimento? Como é que é cada garfada? Como é que é sentir o sabor? Esse sabor é bom porque se a gente não sabe o que a gente gosta, a gente está num piloto automático o tempo inteiro. E aí eu estou sempre sendo levado pelos outros, eu estou numa dependência emocional. Mas quando eu passo a me observar, eu começo a validar o que eu gosto e o que eu não gosto. Se a pessoa vem e te convida, vamos comer um sushi, ou vamos comer uma rabada, ou vamos comer uma parrilla. Então, se tu tens o teu gosto, tu consegue dizer, não, esse tipo de alimento eu gosto, esse tipo de alimento eu não gosto. Esse tipo de alimento eu estou disposto a desfrutar, a conhecer, a experienciar, ou eu não estou. Se eu não sei, eu simplesmente vou fazendo as coisas e, de novo, eu estou preso no ciclo da mentira dentro de mim. Pois é, não, mas eu quero fazer para agradar, eu estou conhecendo essa pessoa. Ninguém tem que fazer nada para agradar ninguém. O principal ser que eu tenho que agradar é a mim mesmo. Mas aqui, gente, vamos lá, antes que me digam sobre narcisismo, egoísmo, egocentrismo, é o caminho do meio. Se eu não tenho auto-amor, eu estou na dependência emocional dos outros. Eu estou sempre à mercê do que os outros vão aprovar de mim. Eu estou sempre fazendo, buscando aprovação e julgamento para me sentir amado, me sentir visto, que é o princípio da nossa criança. Se eu estou no outro extremo, eu estou fazendo tudo para mim, dane-se o resto, mas eu estou no narcisismo e no narcisismo eu acabo me isolando. Eu acabo não me relacionando com os outros porque, na verdade, eu estou preso na vaidade do meu ego imaturo, onde ele se julga, se pré-qualifica como perfeito em tudo quanto é coisa, e não está nem um pouco aberto ou aberta a ouvir os comentários dos outros. O importante é o caminho do meio. Eu aprender a me observar para eu não estar na dependência emocional. Quando estou nisso, eu poder então me relacionar com os outros, para que através dessa experiência, desse pequeno atrito, eu possa ir crescendo, possa ir desenvolvendo, possa ir evoluindo. Assim eu consigo realmente ter essas questões, essas evoluções. Então, nesse aspecto de que ele lá estava fugindo, né, de todas as questões, eu não tenho evolução. Onde ele não estava se permitindo entrar na cantada, ele estava com medo de ser desqualificado. Depois ele voltou, aí ele percebeu, uau, eu realmente pude voltar àquela memória de saber como é que é passar por uma cantada, de conversar, de flertar com aquela pessoa, e isso foi trazendo de novo a confiança dele. Então, quando a gente volta a se perceber, a gente volta a ter a confiança para poder entregar o nosso melhor. Vamos mais um pouquinho aqui de perguntas e respostas? Deixa eu só pegar aqui que tinha algumas antes. Depois eu dou mais uma continuidade e mais um tópicozinho. Enquanto isso, gente, curtam à vontade. Vamos ver se a gente chega nos nossos 10 mil de sempre. Curtam, comentem, compartilhem aqui os conteúdos. O conteúdo à vontade aí para a gente poder compartilhar com mais pessoas aqui. Oi, Rose, bom dia! Não acredito, ajudo, vamos lá, tento compreender, legal. Aqui, ok, graças, soy maestra em energia em la Índia e vivo em México, estou no Brasil nesse momento. Que legal, bienvenida, bienvenida. ¿Dónde estás en el Brasil? Yo vivo acá en el sur, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tengo ganas de ir al México para hacer algunas cosas que quizá con Joy Dispenza, es una persona que admiro mucho. Bienvenida, bienvenida. Hilda. Aqui, bom dia, bom dia. Com o tempo se ferrando justamente por dizer a verdade e não ser compreendido, a gente se cala. Depende, Anubis. Então esse é o detalhe, né? O ponto da verdade significa saber o que essa pessoa quer. Né? A gente muitas vezes tem o ponto de dizer a verdade querendo apontar para o outro. Como é que eu aprendi a dizer a minha verdade? No que eu vejo a outra pessoa, eu vejo e digo, olha só, eu estou vendo que tu está passando por isso. Me faz lembrar quando eu passei por essa situação, assim assado, eu fiquei tanto tempo com esse sofrimento, com essa dor, depois eu busquei uma terapia, eu busquei uma outra pessoa para me ajudar a me compreender um pouco mais, compreendi o aspecto que eu estava engolfado nisso, escolhi fazer uma mudança, e essa mudança me levou a esse outro patamar que hoje eu estou muito bem. Então, às vezes a gente pode trazer a verdade de uma outra forma, porque normalmente nós somos
expert em ser os salvadores. E o salvador adora ficar trazendo, não, tu deve fazer isso, deve fazer aquilo, dessa maneira, dessa outra maneira. E a gente perde também a oportunidade de observar qual é o aprendizado que eu tenho através dessa situação. O que essa situação tem de espelho para mim? Ao invés de eu simplesmente trazer para aquela outra pessoa, o que ela tem de espelho? Por exemplo, eu atendo individualmente. Todos os atendimentos individuais que eu faço, quando eu termino meu dia, eu paro e revejo. E o que tem de espelho meu nessa pessoa? 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 O que eu posso trazer de proveito disso? Aonde isso está me alertando? Aonde isso está me mostrando de que eu tenho coisas para evoluir e de que essa pessoa está de uma maneira mais ampla, mais externa, me trazendo uma pré-visualização, para que, quem sabe, se eu já trabalhar, se eu já tomar consciência dessa atitude, desse comportamento, dessa emoção, desse sentimento, eu não precise passar por essa mesma situação. Pode ser que isso seja um espaço que está no meu inconsciente, um ponto ali que está na minha sombra, que eu não estou conseguindo ver direito. E por isso que eu estou atraindo essa pessoa para que eu possa ter mais clareza. Deixa essa dica para que tu possa de repente refletir, porque o caminho não é simplesmente, como eu já trouxe para um cliente, nessa semana mesmo, estava exatamente muito próximo a isso que está dizendo. Nossa, eu deixei de falar, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero falar sobre aquilo, não quero falar sobre aquilo outro. Nessa situação a gente vai se fechando, 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 eu vou me colocando dentro de uma armadura muito comprimido. E aí parece que ninguém quer me ouvir, ninguém gosta de mim, ninguém nada. Não, na verdade eu tenho que trazer para mim o que essas experiências todas estão me mostrando, e eu estou perdendo tempo de alguma maneira só querendo trazer externamente e não olhando aonde eu posso evoluir. Eu já fiz muito isso, de ficar nessas avaliações. E quando eu comecei a passar, como por exemplo essa semana que eu tive no hospital, eu estava lá no hospital e vi o comportamento. Uau, onde aqui essa enfermeira ela está trazendo o melhor dela? Ah, aqui eu me identifico, por exemplo, nas lives. Eu trago o meu melhor. Onde aqui essa outra está só pelo dinheiro? Ah, talvez eu ainda tenha algum aspecto onde eu estou realizando uma determinada atividade apenas visando o resultado econômico-financeiro. Onde aqui eu estou vendo essa outra pessoa que está num descaso, não está com muita vontade. Ah, então talvez eu ainda tenha algum aspecto de que eu também tenho áreas de que eu não gosto muito de fazer e eu fico enrolando, fico procrastinando. Então, a gente tem sempre oportunidade de observações e de evolução. Ao invés de eu ficar com raiva, julgando, criticando ou trazendo todas essas verdades, dizendo vocês têm que fazer assim, eu tenho que aproveitar a oportunidade, a deixa, o gancho para eu mudar em mim. Vou mais um pouquinho aqui. Muito gosto, que bien. Homens hoje não chegam nas mulheres, ficam esperando que tomemos atitude. Lívia, eu vejo que tem os dois lados, né? Depende da região. Depende muito da região. Por exemplo, quando eu morava em Florianópolis sempre foi muito assim, os homens não chegavam. Já os homens daqui do sul, do Rio Grande do Sul, sempre chegavam e buscavam nas mulheres, principalmente os do interior. Então depende das regiões. Existem regiões onde os homens têm essa situação, e principalmente homens e mulheres. Se tu tem a autoconfiança, não é mais um rótulo. Eu vejo que não é mais um rótulo de que o homem tem que chegar ou a mulher tem que chegar. Se tu tá lá te sentindo bem, tu bateu o olhar, gostou daquela pessoa, qual é o problema em chegar para conversar? Não existe nenhum problema de que tu possa te aproximar e dizer, pô, eu gostei dessa, me parece interessante, e aí, tudo bem? Chega para conversar. É diferente, de novo, né? Aqui no Sul, normalmente nas festas e tudo mais, tu vai chegar primeiro na pessoa e tu vai conversar com ela. Não quer dizer que tu vá para cama, que tu vai levar ela para casa, para tua casa ou para casa dela, já da primeira vez. Só se de repente tu tem um papo muito bom. Já em outras regiões, se o homem ou a mulher chega nele, significa que ele já quer transar. Significa de que é só conversar um pouquinho, vamos embora. Tipo o rapaz no filme, que o aplicativo do Tinder, ele vai lá para uma janta e tudo mais, tá, vamos embora para casa, porque eu quero aproveitar a oportunidade. Então, esse rótulo, eu acho que ele está caindo por terra, mas cada vez mais eu vejo que as pessoas têm condições, e quando estão em verdade consigo, de chegar, de se relacionar, para no mínimo conhecer aquela outra pessoa. Ver se é alguém que vale a pena. É alguém que está legal, é alguém que está interessante? Então tá, então vamos evoluir um pouco mais nessa conversa. Ricardo, mas hoje está acontecendo isso com os jovens de hoje, relação aberta com esses jovens. Então, esse é um ponto dessa descartabilidade, né?
É como se a relação, o relacionamento com os outros, assim como uma postagem, assim como se torna muito descartável, né? Como a gente vê os telefones, a gente vê itens descartáveis. Qual é o problema disso? E não é um rótulo também isso, André, porque eu já vi também estudos que mostravam de que essa era de que a gente está vivendo nunca teve tantos casamentos. Está tendo muitas separações, mas também nunca teve tantos casamentos. Então tem algum aspecto interessante nisso daí. Mas o passo é de que na relação a dois, com um envolvimento onde eu trago as minhas verdades e estou aberto a ouvir as dos outros, é o melhor ponto de desenvolvimento. Como eu trouxe ontem na live, a relação a dois, o relacionamento, como vivemos, não vai me trazer a felicidade, mas ele pode me ajudar a crescer. O relacionamento afetivo é um espaço ideal para o crescimento das pessoas, pois com ele nos despimos do menino e da menina que fomos e entramos no mundo dos adultos. John Garriga, espanhol. Então, a gente começa então a perceber que nessa relação a dois eu tenho esse espaço para poder crescer, para desenvolver. Essas pessoas que talvez nessa fase ainda estão, e no começo, principalmente nós homens ali que estão no começo, precisa saber quantas mulheres eu vou pegar, né? Tinha aquela fase, eu me lembro, a Oktoberfest em Santa Catarina, alguns amigos chegavam a fazer uma competição de quantas mulheres beijavam na noite. E aí ficavam beijo, 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 uma coisa muito simples. Depois, mais adiante, diziam, com quantas transavam no carnaval. Tem fases disso, né? Essa fase dessa autoafirmação, onde tu tá querendo saber quem tu é, a tua capacidade, a tua masculinidade, a tua feminilidade. Depois disso, tu começa, que nem a bebida, tu começa lá tomando a cerveja, tu vai tomar pela quantidade, para aquilo te dar o porre, te dar o baratinho, para que tu depois passe mal, tu vomite sem saber, até tu aprender o teu limite. Depois tu começas a eleger a qualidade. Então, mesmo depois nos relacionamentos, depois dos 28 anos, que é onde o ser humano ele deixou de buscar essa aprovação externa e começa então a confrontar tudo que ele já colheu dos outros e ele começa então a validar quem ele é. Depois dos 28 anos é que se começa a ter uma pré-maturidade, vai até os 42. É como se do 0 aos 28 a gente vai colhendo um monte de informação externa, um monte de referências para dizer quem nós somos. Depois dos 28 aos 42 eu começo a ir depurando isso e realmente verificando quem eu sou. Nos 42 anos eu começo a validar. Agora eu já sei quem eu sou, agora eu vou entregar o meu melhor. E aí vai para diante até depois ter outras fases, outros ciclos. Bom dia. A Flor, bom dia, Edu. Se me permite a intervenção, acho engraçado como as dinâmicas sociais são contaminadas pela nossa criança interior ferida. Sem dúvida, Rose. E ela na verdade, não é uma questão só de contaminada, ela contamina porque essa contaminação é o que nós precisamos. É o que no Petork e nas constelações familiares fala também as nossas amassaduras de alma. Nós, como almas, de alguma maneira, a gente busca algo para me fazer essa dorzinha. E essa dorzinha é o aspecto que a minha alma, que a função do karma e dharma, ela escolhe para evoluir. Então essas pequenas dorzinhas é onde eu vou trabalhar. O ponto equivocado é onde a gente fica preso no trauma dessa dor, ao invés de enxergar que o trauma ali é o ponto de evolução. Eu escolhi porque ou eu vou causar ou eu vou sofrer. O trauma significa de que eu escolhi sofrer essa dor. Se eu escolhi sofrer essa dor, como eu posso então compreender, me arrepender disso, liberar para eu não causar? Porque senão eu vou para outra atividade que é clássica. A dor que eu causo é a dor que eu já sofri, consciente ou inconscientemente. Então, para que eu não fique replicando isso nos outros ou em mim mesmo, ou eu não fique no outro extremo o tempo inteiro evitando de ser aquilo que eu já sofri, eu posso tomar consciência disso e me abrir para novas possibilidades. É como se a gente tivesse uma lista de supermercado, eu tenho essa lista de emoções, de sentimentos, de atividades que eu já causei e que eu quero compensar, ou que eu não causei e que eu posso escolher causar ou sofrer. Nessa listinha, então, eu vou tomando consciência, por isso é tão importante o corpo. Quando eu trago essa percepção corporal, eu tomo consciência disso e libero e vou para adiante. Que o nosso propósito é a gente se abrir para depois eu ser esse canal fluídico de uma consciência maior.
Se a gente tivesse o hábito de todo dia de manhã dedicar 15, 5, 10, 15 minutos e dizer como é que é o meu ser melhor, como é a expressão. E aí tu vai te visualizando, vai sentindo gratidão de tu estar nesse teu ser perfeito, melhor, entregando o teu melhor, feliz, bem relacionado, tendo uma boa relação amorosa, tendo um bom trabalho, em alguma das áreas. Verifica como é que é esse teu ser melhor. Sente nele. No que tu sente nele, tu leva ocitocina, tu leva hormônios positivos para o teu cérebro, a tua mente se expande, o teu campo energético se expande e tu começa a atrair mais disso. Agora, se a gente acorda e já no despertar eu volto a me lembrar dos problemas do dia anterior, das dores da minha criança, de que ela sofreu, que ela foi traumatizada, eu estou recriando isso em mim. Eu estou trazendo do passado para o presente aquele sofrimento, estou perpetuando. O que eu poderia fazer? Sente de uma vez. A dor é inevitável, deixa essa dor te atravessar. Depois que tu sentiu, ou se tu não sabe como, acessa lá no meu YouTube, o Ponopono Emocional, by Ricardo Snap Nogueira. Depois que tu sentiu essa dor, libera ela e abre, ok, como eu posso fazer diferente? Aí a gente pode ir em frente. Muito interessante, legal, Juliana. Na Bahia, oh menina, que legal, Hilda. Que bueno, Hilda, que estás muy ayer de mim, muito longe, muito lejos. As relações cotidianas são reflexo de como a nossa infância foi construída. Na verdade, as relações, o meu ver, né, a minha percepção é de que as relações cotidianas, elas são o gatilho para que eu possa curar as feridas da minha criança. Porque a minha criança, ela não tinha a compreensão que o meu adulto tem. Ela simplesmente recebeu um não, não posso. Mas ela não conseguia compreender que aquele momento, aquele pai ou aquela mãe estava envolvido com outra atividade ou estava com a mente poluída de outra atividade e aquela criança ela só queria ter aquele olhar, aquela atenção. Como ela não sabia disso, ela simplesmente recebeu aquele não ríspido e no que ela recebeu aquele não ríspido, ela cristalizou dentro dela de que ela não era amada. E nisso ela vai recriar as situações no relacionamento, ou na vida, no trabalho, ou com amigos, de que ela vai chegar naquele mesmo ponto de estar lá numa roda com alguém e aí ela vai falar alguma coisa, a pessoa, não sei o que lá, e ela voltou a se fechar. E aqui é o nosso equívoco. A gente simplesmente volta a rotular, olha aqui de novo, essa pessoa não me ama, não me quer, eu sou uma bosta, eu sou horrível. Não, para, utilize esse gatilho, sente, opa, aqui é uma oportunidade. Essa pessoa está a serviço de me fazer voltar a sentir aquela dor. Como é que é sentir isso? Mas é horrível, Ricardo. É, mas o sofrimento é a dor não sentida que está sendo recriada na minha mente. E se eu estou atraindo alguém que está de novo me causando isso, significa de que agora eu, no meu adulto, eu, observador de mim, posso observar o meu corpo sentir sem eu me identificar com aquela dor lá de trás e eu conseguir ir em frente. Aí a gente vai se despindo dessas amassaduras para que a gente possa ser cada vez mais leve, cada vez mais livre. Avísame, tienes casa en México y una amiga, y una nueva amiga. Sí, gracias. Díjole cuando voy, para dónde voy. Muchas gracias por esto. Gracias por el presente también, por la rosa. Algumas vezes sai portunhol. Perdona-me. Deixa eu tentar guardar aqui. Deixa eu fazer diferente aqui. Aí. Apesar de compreender academicamente as relações, só parei de me auto-sabotar com a terapia. Sem dúvida, gente. E a terapia, eu digo, qualquer terapia, psicólogo, psiquiatra e tudo mais, é como um treino, um personal trainer. Se eu quero ser alguém melhor, eu preciso aprender a me observar e sozinho eu não consigo isso. Não tem como eu olhar aqueles meus pontos que estão ocultos, aqueles meus pontos que estão escusos, as minhas sombras. Eu preciso de alguém para me ajudar a poder compreender essas sessões. Ayer me operaron, todo salió bien, madre Vivi acá en Bahía. Ah, qué bueno que estás bien, con fuerte salud. Deseo a vos todo lo mejor. Me identifico muito com as suas análises. Que bom, Thaís. Bem-vinda. Buena semana tuya
Y la alta observación, gracias. Gracias a vos también por estar junto con nosotros acá. No Rio de Janeiro e Bahia já chegaram agarrando. Pode ser que sim. E aí é um hábito, né? O hábito das pessoas de chegar já chegando e tudo mais, achando que tem que estar lá disponível para ela. Tem um aforismo de Rubens Alves que diz mais ou menos assim: quando se relacionar com alguém, seja um. Sim. Você pulou a minha pergunta, Ricardo? Não, acho que não. Acho que eu trouxe ela, André. Ser humano com outro ser humano. Deixa eu ver, tem mais aqui. Obrigado pelos presentes. Amor líquido sobre a fragilidade dos laços humanos. Sim. Patrícia, deixa eu ver o que mais. Bom dia, fale um pouco sobre Alfacep dos 58. Aposentei recentemente e estou perdida. Nunca tive. Cadê o que mais? Cada um quiere donde quisiera estar. Sí. Es la percepción de cada quien donde quiere estar bajo tu percepción. Sí, sin duda. Exacto. Aqui, nunca tive marido, filho na faculdade, vim para a Europa e tornei infeliz após aposentar. Tá. Por que a gente fica infeliz? Porque a nossa alma, ela sempre quer trazer algo. Selma. Nossa alma, ela quer transbordar. Então, o que é o objetivo? Vamos lá. Aprender, experienciar, ensinar. Nesses teus anos todos de aprendizado, o que tu aprendeu? Quais foram as diretrizes que tu pôde aprender, que tu experienciou? O que tu pode ensinar disso? Verifica se tu pode, de alguma maneira, que era particular tua, tornar isso um curso. Porque quando a gente não tem um objetivo, o próprio... como é que é o nome da técnica? O Jui, não, o Gai. Tem uma técnica japonesa que ele diz assim, um dos objetivos para tu ter longevidade é tu ter um propósito. Tu precisa acordar todo dia e poder dizer o que eu vou fazer hoje. Como eu vou melhor servir? Qual é a minha atividade de que eu posso me sentir útil? E quando a gente não se sente útil, a gente se sente perdido. Muitas vezes a gente acha, quando eu me aposentar eu vou ser feliz. E aí eu passo uma vida inteira laborando, e enxergando infelicidade, focando só nos problemas do meu trabalho para a hora que eu me aposentar, então eu me tornar feliz. Mas eu deixo de perceber que todas aquelas atividades do meu dia a dia, nos meus 20, 25 anos, 30 anos de trabalho, seja lá o tempo que tu passou, estavam te forjando para aprender, experienciar, para que tu possa depois ensinar. Mas eu estou muito cansada. Gente, a nossa alma está aqui para aprender. Os monges tibetanos, vietnamitas, aos 90, 95, 100 anos, eles pegam e criam um novo desafio. Então talvez tu possa pegar um novo desafio, uma nova área. Tem para mim um exemplo de uma pessoa fantástica, um senhor que ele era farmacêutico, o sonho dele era ser médico. Aos 76 anos de idade, ele entrou na faculdade de medicina. Se formou com 82 anos. Sabia ele ou não se ele iria exercer ou não aquela profissão, mas ele realizou o sonho dele. Então verifica qual é o sonho, Selma, de que tu tenhas, de que algo lá atrás tu não poderia fazer e que agora tu pode fazer. Te coloca numa faculdade de novo, te coloca num curso, numa pós-graduação, mas cria um novo objetivo. Eu desde cedo, o pai dizia para mim, filho, tu tens que estudar, encontrar um trabalho, tu vai casar, tu vai trabalhar, vai ter os filhos, depois tu vai te aposentar. Essa é a vida. E eu discordava daquilo, porque eu nunca enxerguei a vida linear assim, como sendo um único trabalho. Não é à toa que eu já trabalhei em fazenda, eu já trabalhei no comércio, no crediário de loja tipo Magazine Luiza, era uma loja aqui do Rio Grande do Sul, Obino. Já trabalhei em logística de encomendas, cargas fracionadas, na Planalto. Já trabalhei em gerenciamento de construção de usinas hidrelétricas, termoelétricas. Já trabalhei em gerenciamento de atividade de meio ambiente, saneamento básico. Já trabalhei com curas energéticas, reiki, apometria, eteriatria. Mudei, cada uma delas eu simplesmente ia mudando. Já trabalhei com cursos de reconexão axial, dando curso, dando aula. Estou hoje trabalhando com esse desenvolvimento, com a formação da pessoa, para que ela possa dominar as suas emoções, através do Ho'oponopono emocional que eu trabalho, através da cocriação, depois da visualização daquilo que tu pode ser. Então, e não sei o que pode vir adiante. Hoje eu amo isso que eu faço e cada uma das etapas eu amava o que eu fazia. O que tu podes fazer é ver o que daquilo tu viveu, que tu ama e que tu tem vontade de continuar. Se não tem nada, o que é novo que tu gostaria de fazer?
tocar um instrumento musical, daqui a pouco tu pode ir para um concerto, fazer parte de uma orquestra, tu pode cantar, tu pode dançar e te descobrir numa outra área, tu pode descobrir uma nova profissão de yoga, seja. Então, se tu já tem a receita da aposentadoria, tu és livre para criar qualquer outra coisa que tu queira te desenvolver e aperfeiçoar a partir de agora. Mas saiba, nossa alma, ela se sente infeliz somente quando eu não me sinto entregando algo. Então, qual seria a oportunidade que tu poderia entregar? De repente, tu poderia, já que está morando na Europa, ok, o que eu posso ajudar para as pessoas que nunca vieram? De repente, alguém que não tem um bom idioma, alguém que só fala português, quais são os lugares que as pessoas que só falam português, elas podem ir, elas podem desfrutar, como são os meios de ajuda disso daí? E de repente, tu ir trazendo dicas. Então, existem infinitas formas. Simplesmente é só te colocar como eu posso melhor servir, e nesse servir eu sentir a gratidão por isso que eu estou fazendo, eu perceber que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. Espero ter ajudado. Selma, participar da live do Ricardo tem me ajudado muito. Ó, a Val aí. Seja bem-vinda. A Val é uma queridona, né? Ciudad del México. Está bem, está bem. Já hablamos. Después te comparto mi WhatsApp también para que tengamos este contato. Portugal, aí, legal que está em Portugal. Quando começar a terapia com outro terapeuta, tem que contar tudo do início. Não obrigatoriamente, né? O que vai acontecer, pelo menos a minha forma de atuação. Eu pego sempre do ponto onde a pessoa está, porque algumas vezes a gente tem tanta sede de resolver aquilo que contar toda a história desde o início parece um saco. E aí, então, se eu pego do ponto onde a pessoa está, é claro que, inevitavelmente, a gente vai ter alguma perguntinha, tá, e o que isso tem de relacionado com a tua infância? O que isso tem de relacionado com os teus pais? Para que a gente perceba que aquela dor atual está vinculada a um trauma lá de trás. Mas eu não preciso chegar e pedindo para a pessoa descarregar toda a vida dela, porque algumas vezes ela vai distorcer ou vai ter a impressão, as percepções daquilo que ela tem, ela não vai conseguir fazer a cognição disso com o dia atual. Quando eu parto do dia atual, a minha visão, minha percepção, meu modo de agir, porque eu já participei também de muitas terapias, psicólogos, psiquiatras e tudo mais, e cada um deles tinha uma abordagem. Então, a minha abordagem hoje terapêutica, como um terapeuta holístico, é essa. Então, é uma possibilidade sim, Ananda. Marido, hoje você está gostando castelhano. Sim, André. El sufrimiento tiene fin, pero solo es posible con el despertar y frenando la mente por medio de ella, de esto despertar. Sin duda alguna. El sufrimiento es una elección. Es una elección. El dolor no es una elección. El dolor es algo que tiene que atravesar a nosotros. El sufrimiento es la elección de no sentir el dolor. Y por esto sigo en el sufrimiento atrapado al pasado. Ahora, si empiezo a mirar a mí mismo, puedo perceber, opa, estoy nuevamente acá, estoy nuevamente acá, estoy nuevamente acá, y con esto cambiar y buscar el cambio necesário. Meditação, sem dúvida, sem dúvida. Meditação é a chave sempre. A partir dessa autoobservação eu consigo de alguma maneira seguir em frente. De nada, Selma, espero ter ajudado. Quero ver tu compartilhar conosco aqui outro dia dizendo, Ricardo, encontrei aqui algo que eu gosto muito, estou muito encantada, estou ajudando as pessoas, estou me ajudando, estou me transformando. Começa a te observar nisso, o que te dá prazer, o que tu gosta. E daí tu vai conseguir ir em frente. Enquanto ama, grava tudo pra gente as lives. Essa live de hoje deve subir. A live de quinta-feira, normalmente ela vai pro YouTube lá. Se amanhã teu amor for outro, como a gente fica? Se amanhã o amor for outro, é a impermanência da vida. É a lei da impermanência da vida, onde eu posso ver, eu tenho que perceber, ok, eu estou me tornando descartável ou eu estou realmente percebendo que aqui concluí um ciclo e eu estou me abrindo para outro ciclo. Então, nessa impermanência da vida, eu posso ir em frente. A questão é de que o nosso ego imaturo, ele é muito apegado. E ele quer, não, agora eu consegui, agora que eu tenho tudo, agora que eu tenho status, eu tenho meu marido, eu tenho minha família, eu tenho tudo feliz, eu não quero perder. Por que eu não sou feliz? Porque aquilo foi, já viveu. Eu já vivi aquilo.
Agora eu tenho um novo desafio, uma nova experiência. A minha alma quer viver em infinitas formas. O trabalho da nossa alma é empurrar a pedra morro acima. O trabalho do meu ego é simplesmente deixar essa pedra rolar e dizer, ah não, é muito sofrimento isso daqui. Ah não, eu não quero fazer. Ah não, isso daqui é muito chato. É o computador. Mas se a gente percebe de que existe um ganho de eu conseguir fazer diferente de novo, e de novo, e de novo, eu vou sempre fazer. Espero ter ajudado aqui. Vamos ver aqui mais. Bom dia, bom dia. Eu estava aqui pensando no privilégio que deve ser conviver com uma pessoa com a mente evoluída com você. Sim, é bem bacana quando tu traz trocas, né? E tu busca sempre como fazer mais. E ao mesmo tempo, quando tu tá junto com essas outras pessoas, é aquele princípio, né, Café? De que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Então, se tem pessoas que eu estou me relacionando que estão ainda no julgamento, criticando os outros, na mesquinharia e tudo mais, ok, eu tenho que acolher que eu estou ali vinculado a isso daqui, mas eu quero mais, eu quero pessoas que pensam em cura, que pensam em evolução, que pensam em como se tornar melhor, em como tornar o mundo de uma maneira melhor. Então eu tenho que estar na cola dessas outras 5 pessoas, buscando sempre quem são outras pessoas que possam me ajudar a expandir a minha mente. E aí a gente vai sempre evoluindo cada vez mais. Nós temos uma tendência natural, né, que eu falo nas terças-feiras sobre a resistência. E a resistência é a bússola que me mostra para o lado de onde eu não ir. Para onde eu estou resistindo, significa que é para lá que eu devo ir. A resistência quer sempre me levar para o lado mais fácil, o lado mais menos laboroso, menos conflituoso e tudo mais, mas aqui eu não vou ter crescimento, gente. A gente escolheu, a gente está saindo de uma era de expiação e prova. Era causar ou sofrer ou ver a dor e o sofrimento do outro, para regeneração e cura. Na regeneração e cura, eu vou acessar de novo os gatilhos daquelas dores que eu tenho em mim, das amassaduras, dos aspectos que eu escolhi para trabalhar em mim, mas buscar nisso trazer amor, trazer verdade. No que eu trago amor para aquilo, eu liberto aquilo e deixo de continuar nesse sofrimento. Por exemplo, eu já trouxe esse exemplo sobre a paz. Não adianta muitas vezes a gente dizer, é a paz, vamos meditar para a paz, meditar para a paz. Mas se eu não sei sentir, experienciar o que é estar em paz em mim, eu posso simplesmente, como o Reiki, eu posso receber essa energia e passa mais um pouquinho, eu vou voltar aos meus pensamentos que vão me fazer de novo vibrar naquele aspecto sem paz. E eu vou atrair de novo pessoas que vão me perpetuar nessa situação sem paz. Agora, quando eu aprendo a fixar e a minha energia, a minha vibração, nós somos um campo elétrico, mental e magnético, emocional. Então nós somos um campo eletromagnético. Quando a minha energia eletromagnética está alinhada, eu passo a atrair então essas mesmas pessoas, a vibrar e a fazer tudo isso. Assista um pouco dos materiais do Joe Dispenza, Joe Vitale, Eckhart Tolle, tem vários conteúdos. Hoje nós temos uma infinidade de conteúdos na internet que nos permitem acessar a outras informações, para que a gente saia da vitimização, para que a gente saia do julgamento, para que a gente saia da vida mesquinha que às vezes a gente se coloca e a gente possa ver, uau, como eu posso melhor servir, como eu posso ir em frente. Faz o merchan. Merchan são os cursos. Eu tô ajustando ali, André. Tô ajustando os links. Para a semana que vem eu vou fazer o merchan melhor, porque eu tô ajustando os links. Eu quero criar uns grupos, deixar o pessoal lá onde eu posso estar, onde podem estar recebendo informações. Então, semana que vem eu vou estar fazendo um merchan melhor. Essa semana tem uma pessoa que me ajuda, que a gente está formatando tudo. E aí, então, semana que vem, sim, eu vou fazer esse merchan melhor aí para ter mais. Como fazer o desbloqueio emocional? Vamos lá, as 3 etapas que eu já disse. Primeiro, aprender a se observar. Quando a gente aprende a se observar, a gente aprende a se amar. Quando eu aprendo a me amar, eu aprendo a ter autorresponsabilidade. Quando eu aprendo a me amar, eu saio da dependência emocional e eu passo a perceber como eu quero. Qual é a atitude que eu quero? Qual é o resultado que eu busco? E isso é fundamental quando a gente não consegue, Patrícia, buscar uma ajuda, buscar uma terapia, aprender a fazer meditação para que tu aprenda a te observar. Tem um livro muito bom do Eckhart Tolle, O Poder do Agora ou Praticando o Poder do Agora, onde ele ensina exatamente a gente aprender a se observar. Quando a gente aprende a se observar, a gente aprende a se amar.
E aí eu posso começar a ter esses desbloqueios emocionais, porque eu passo a perceber de que essas situações não são traumas que seguem se repetindo, são apenas feridas emocionais que eu escolhi vivenciar, ou causar, ou sofrer para a evolução da minha alma como um todo. Muito bom, você está me ajudando muito. Maravilha, Miriam. Obrigado, gente, pelas curtidas. Estamos já quase chegando nas 10 mil, estamos quase no nosso horário aqui, já deu 1 hora de live. Vamos agora para os arremates finais aqui, vamos ver se tem mais alguma coisinha importante da live. Deixa eu só tentar zerar aqui os comentários e a gente vai para os nossos 5 minutinhos finais aqui de perguntas e respostas. Ou aqui não tem mais pergunta e resposta, tem o último aqui. Tipo, doer tudo agora para não doer mais. Gratidão, exatamente. Essa é a linha de que eu faço no Ho Oponopono emocional. Eu pego aquela emoção, aquele sentimento de que eu não estou tomando consciência e eu trago de alguma maneira, como academia, né? Tu quer ganhar músculo, então tu precisa te treinar, tu precisa ir para academia. Tu pode ganhar músculo na tua vida, caminhando, no teu dia a dia, fazendo atividades simples, mas se tu quer ter uma performance melhor, e se aquilo é importante, tu precisa de alguma maneira ter foco e treinar. É isso que eu faço nos meus atendimentos ou nos grupos, ensino as pessoas a ter o domínio emocional através de ir sentindo. Esse é um dos grupos que eu vou estar deixando ali gravado, que o André estava pedindo para fazer o merchan, que é o grupo do Praticando Ho Oponopono Emocional. Como que tu pode aprender a sentir as emoções para que tu possa criar uma musculatura emocional cada vez mais rápida, cada vez mais forte e deixar de ficar naquela dor, naquele sofrimento todo, naquele tormento todo. Vamos só trazer mais algum tópicozinho aqui. Deixem seus últimos comentários e tudo mais e perguntas que daqui a 3 minutinhos eu trago as últimas respostas aí. Só para a gente poder finalizar a parte do Machos Alfa de hoje. Então, o que mais que tinha lá? Ele não ter contado para a esposa, né, sobre o barco que ele deu para os pais, ser o salvador dos pais. Eu não posso errar, era a frase que ele tinha trazido. Eu não posso errar. Então, quanto a gente vive nessas situações, nessa dependência, muitas vezes, de estar ali a serviço, à disposição do outro, de ter que fazer, ele recebeu uma indenização de 110 mil euros, ele comprou um barco para o pai dele, para o pai dele de 85 mil euros, ele estava desempregado, não tinha dinheiro, isso era o importante? Sim, para o ego imaturo dele era mais importante, por quê? Porque a mãe dele pediu, dizendo, eu não aguento mais teu pai em casa, ou tu dá esse barco para ele, que vai ser a felicidade dele, ou nós vamos nos separar. Eles, não, então eu vou dar o barco. Ele tinha que ser o queridinho da mãe para salvar a mãe. Quantas vezes a gente se mete nessas enrascadas? Não, querido pai e mãe, vocês são grandes, vocês são adultos, isso é problema de vocês. Vamos fazer uma terapia, resolvam. Eu agora estou desempregado, eu tenho esse recurso, estou buscando outras formas de sobreviver, mas eu não tenho condições agora de ajudar a vocês. Trazer a verdade, gente, sempre. Mas isso seria algo demais para o ego imaturo dele. Então ele preferiu sustentar uma mentira. E não adianta, mentira tem perna curta, né? O que acontece? Quando a gente vai aumentando a mentira, vai chegar um determinado momento de que tudo aquilo vai ruir. E ele vai se sentir muito mais envergonhado. É uma dos Ho Oponoponos que eu devo estar gravando essa semana sobre o cancelado. Como é que é o medo de ser cancelado? Quantas pessoas têm medo de ser cancelado hoje? Que todo mundo vem e julga e diz, não, eu não te quero mais por causa desse comentário. Gente, é opinião. Não se pode mais ter opinião. Vamos lá. Existe opinião e existe a lei do espelho. Se doeu, pega que é teu. Se não doeu, é o outro. Apenas a opinião do outro. Aquilo que eu admiro no outro, eu tenho em mim. Aquilo que eu não admiro no outro, eu também tenho em mim. Então, não adianta a gente ficar nós estamos de novo na lei do talhão aqui, quem com ferro fere, com ferro é ferido. Não, isso é a antítese do amor, da verdade, da evolução. Isso traz mais dor, porque essa pessoa que larga todo esse veneno julgando, criticando aquela outra pessoa, ela não tem empatia, ela não está compreendendo a dor que aquela outra pessoa ou o posicionamento dela. E ela está no primeiro nível de consciência que ela quer impor a qualquer custo a sua verdade, a sua vontade e de alguma maneira se expondo para se sentir visto, para se sentir importante, porque talvez no seu meio não está. Então a gente precisa perceber, é importante compreender essas lógicas todas para a gente poder fazer diferente.
A discussão de casal, de quem está certo de quem não está. Quantas vezes no casal, né, a gente volta para esse primeiro nível de consciência, onde eu não estou ouvindo a outra pessoa, eu só estou ouvindo para contra-argumentar e de provar que eu sou melhor do que ela. E ela então ouve esses argumentos para contra-argumentar de que ela é melhor do que tu. Aqui a gente não cresce, gente. Aqui os corações se fecham, aqui a gente entra na amargura, aqui a gente entra no distanciamento. Para que eu possa crescer, eu preciso ter a revelação amorosa. E eu posso dizer, vamos lá, isso que tu está dizendo me faz lembrar o meu sistema familiar, ou me faz lembrar uma dor, eu me sinto assim, assim, assado, e eu me sinto afastado de ti. Quando a gente ouve isso da outra pessoa que a gente ama, diz, opa, eu não quero que tu te afaste de mim. Eu quero te ter mais próximo. Então, o que a gente pode fazer? Quando eu te ouço, isso me faz sentir assim, assim, assado. Eu gostaria de fazer diferente também. Percebo, aqui a gente começa a ter as oportunidades de mudança, de evolução. Não queria decepcionar os pais, eu já falei, o ciúme dos amigos, né? Quantas vezes a gente entra na situação e o ciúme significa, de novo, uma falta de amor próprio. Toda vez que eu tenho ciúme é porque eu não estou me amando, estou enxergando os outros como uma ameaça. E eu não sou ameaça, o outro não é ameaça, significa de que eu tenho que me amar. Relação a dois, se aquela outra pessoa ela começou a olhar para outros e não está mais se interessando em mim, ok, sinal de que tem alguém melhor do que essa pessoa começando a se tornar disponível para mim. E aí eu não tenho por que então ficar perpetuando disso, ok, já vi que tu tem também um interesse, talvez eu realmente não tenha mais interesse em ti. Então a gente termina aqui a relação e eu vou me abrir para quem possa ter um verdadeiro interesse por mim. As coisas são simples, o nosso ego imaturo é que cria drama e cria confusão para poder ir em frente. Pedir desculpas, né? Pedir desculpas, o quanto é desafiador, o quanto orgulho. Nós temos o homo, orgulho, medo e obstinação. São os três aspectos que impedem o desenvolvimento do nosso ego imaturo para um ego saudável, para um ego adulto. E aí eu fico nessa situação de eu orgulhosamente não pedir desculpas para os outros. Não, eu não vou pedir desculpa. O outro que se dane, o outro que não sei o que lá. Como se isso fosse ser, nossa, um fraco, um frouxo. E não é verdade, gente. Pedir desculpas é o reconhecimento da minha alma de que sim, eu posso ter me equivocado, sim, eu posso ter errado, sim, eu escolho fazer de uma outra forma e eu posso ir em frente. Negar ser sustentado, né, o quanto isso tem um desafio para os homens nessa relação de que eu tenho que ser o patriarca, eu tenho que ser o provedor da minha família, e aí então se eu não estou sendo o provedor, meu Deus do céu, isso é a morte. Alguns homens não conseguem sentir isso. E também algumas mulheres, não, eu tenho sempre que fazer, tá, ok. E como seria o bom de eu ter o equilíbrio? Por exemplo, outro dia eu vi alguém dizer que o casal deveria ter quatro contas. Quatro contas. Tem a conta das despesas da casa. Essas são as despesas fixas da casa. Tem a conta das despesas variáveis, investimentos, o que a gente quer a mais. Por exemplo, quero trocar de carro mais adiante, queremos fazer viagens. Tem a conta onde ele tem as suas despesas pessoais e tem a conta onde ela tem as suas despesas pessoais. Então, dessa maneira, eu tenho quatro formas de estar observando o crescimento e desenvolvimento, onde se me sobra ali, se eu já cumpri junto com as cotas desses dois, e se me sobra, se eu estou fazendo esse meu gasto, ok, diz respeito a mim. E se a outra pessoa tem a condição dela, ok, diz respeito a ela. Eu não tenho nada que ver com a outra pessoa, porque assim a gente perpetua essa nossa liberdade, a independência de querer estar na relação porque é bom, e não de ter que estar na relação porque eu sou dependente financeiramente, porque eu sou dependente emocionalmente, porque eu sou dependente de alguma forma do teto daquela outra pessoa. Estar na relação tem que ser algo bom. Quando eu não tenho essa liberdade, eu começo a ter que me submeter. E quando eu começo a ter que me submeter, eu começo a entrar em chantagem. Principalmente se eu não me amo, se eu não sei me observar, eu me torno refém. E essa relação já é o começo do fim dela. É o começo de dores ainda maiores. Jamais interrompa quem quer falar. Esse é o último aspecto, só para a gente já ir finalizando. Onde ele traz um dos homens, a mulher acabou traindo e aí ele queria falar, ela queria contar para ele e ele não deixou ela falar e daqui a pouco ela vem com uma surpresa, eles fazem uma viagem e depois ela diz, eu quero me separar, eu quero um tempo.
Então, quando alguém tem algo para falar, deixa primeiro essa pessoa falar. Sossega, respira um pouco. Eu sei que tu tem ansiedade, eu sei que tu quer fazer melhor, mas às vezes o nosso afã em querer salvar a relação e salvar o outro, eu preciso dar o tempo do outro poder me dizer o que tem para dizer. Então, se for tão bom isso que tu tem para trazer, talvez tu possa esperar, ouvir, e então tu corrobora, traz algo, pode estar na sinergia de depois complementar. Agora, se for algo completamente diferente, então tu já pega, tu pode depois dizer, nossa, eu tinha a intenção disso, disso e disso. Mas agora, ouvindo a tua percepção, eu percebo de que não faz sentido. Então tá, então vamos buscar uma outra forma. Eu sei, vai doer no começo, porque a gente quer muito que seja da nossa maneira, a gente quer muito conquistar, a gente quer muito ter a verdade, porque isso é a maneira que a gente se sente visto, amado. Mas aos poucos a gente vai aprendendo a impermanência da vida, essa questão do desapego das coisas e que a gente possa ser mais flexível, percebendo que sempre tem algo melhor. Vai ter uma dor, mas sempre pode me levar a algo melhor. E termina nesse capítulo, capítulo 5, ele termina onde eles surge um curso da desconstrução da masculinidade. Então, na próxima quinta-feira nós vamos dar mais um passo aí nessa questão. Como eu vi que não entraram nenhumas outras perguntas, dúvidas e tudo mais. Obrigado a todos pelas curtidas, pelos encaminhamentos, pelos presentes enviados, pelos comentários. Eu tenho muito gosto por todo esto, me agrada muito toda essa participação, faço com todo o coração essa entrega de segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã, e que a gente possa continuar sempre expandindo, ouvindo um pouco mais, mesmo que sejam em alguns momentos uma ideia que é diferente, talvez, para nós, mas aos poucos, soma uma ideia aqui, soma outra ideia ali, soma outra ideia colar, a gente pode ir evoluindo. Amanhã, sexta-feira, é dia de celebrar, dia de fazer essa recapitulada na semana de tudo que a gente falou, de tudo que a gente conversou, e a gente poder lembrar que a gente sempre tem algo a mais, e principalmente, se tu tiver dúvidas, sexta-feira é o dia das perguntas e respostas. Tem alguma dúvida, tem algum questionamento? Traz, que é o dia que a gente debate com mais prontidão todas essas questões. Obrigado a todos, obrigado a todas, beijos e abraços, um ótimo dia, e que a gente possa continuar evoluindo